oração é amar, a melhor oração é amar. Se não sabes amar, então deves orar. A melhor oração é amar. Graça e paz. Bom dia a todos, amados. Bom dia aos nossos irmãos da nossa igreja em Bicuda Pequena, aos irmãos de Barra São João. Alguns irmãos já estou vendo aqui. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Mais uma manhã, vamos compartilhar mais um pouco da Palavra de Deus nessa lição maravilhosa que nós vamos estudar nessa manhã, como título Oração como o Refúgio. Nós queremos dar boa-vinda, Rosiane, Marcelo, Célia Gago, Cacilda, Maria, Madalena, que já estão conosco nesta manhã. Sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz de nosso Jesus Cristo estejam com todos vocês aí do outro lado da tela, e vamos orar ao nosso Senhor para pedir ao Espírito Santo que tome a direção. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma rica oportunidade de estarmos, ó Deus, falando contigo, ó Deus, nesta manhã, e podermos falar mais um pouco, ó Deus, de Ti, a todos que estão nos ouvindo, ó Deus. Passar, ó Deus, e compartilhar essa mais uma lição maravilhosa, ó Deus, que o Senhor deixou, ó Deus, nossos escritores, e que possamos, meu Pai, nesta manhã, podermos ser edificados, cada um de nós, que Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja em cada coração, e continue no controle, na direção, nos ensinando, ó Deus. Abençoe a cada família, Deus, nesta manhã, que está, ó Deus, ouvindo, ó Deus, mais uma live da nossa EBD, da nossa igreja Bicuda Pequena. Abençoe a cada um, ó Deus. Vai em cada coração, visita cada coração nesta manhã. Dá alegria, ó Deus, alegria do dia a dia, alegria da nossa salvação a cada um, ó Deus, de nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Essa lição da nossa convenção, revista Palavra e Vida, essa lição 3 é escrito por pastor Gelson Gonçalves Sardinha, Oração como Refúgio. O texto de base é 2 Crônicas 7,14. É um dos textos mais importantes que temos na Bíblia. E esse, do momento atual que estamos vivendo, esse tem sido o versículo mais citado. Porque os irmãos que têm citado têm compreendido o que o Senhor quer nos falar neste momento da atualidade que estamos vivendo. E oração é como diz o título, oração como refúgio. Oração, é uma coisa muito importante. Oração é uma conversa com Deus, Oração é um ato, é uma ação. É um ato de comunicação com Deus, com o nosso Deus, É um diálogo. Nós falamos e nós também podemos ouvir. Basta estarmos com o nosso coração aberto. E a oração também é uma arma, Como diz lá em Efésios 6,10, que a oração é a arma que nós devemos pegar, o capacete da salvação, o escudo, o calçar os nossos pés, devemos estar com a armadura, as armaduras opostas, sempre na defensiva, E como diz oração como refúgio, refúgio significa um lugar de esconderijo, um amparo, uma proteção, um auxílio. Quando você precisa de algo, você procura alguém. Então, a oração é um refúgio, é um amparo,
Nós temos que procurar auxílio com o melhor, né? O maior, é o único que pode nos auxiliar e que pode nos amparar, né? Que pode nos dar, o único que pode nos dar proteção. E a oração é uma comunicação com Deus. E neste momento que nós estamos passando, né? Precisamos estar vivendo esse momento de oração. E aqui na revista o autor diz: ao longo de toda a história do povo de Deus, vemos a oração como uma arma, um escudo, um refúgio. Nos momentos de paz, tranquilidade, bem como nos momentos de dificuldade, guerras e sofrimento, a oração é um refúgio. E Salomão, nesse verso que nós vamos ler daqui a pouco, 2 Crônicas 7,14, né? Salomão, ele edificou um templo e ele orou a Deus, consagrou, né? E fez uma oração a Deus, oração bem prolongada, uma oração bem com ênfase, né? Uma oração bem daquela da alma, né? Então ele fez a oração e em resposta à oração consagratória de Salomão do templo, em uma noite Deus se apresentou a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se desviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, e nós lemos de 12 a 14, né? Que foi pegando a oração consagratória, né? de Salomão, e aqui Deus respondendo a Salomão. Então olha que tremendo, né? Então nós vemos aqui que a oração é uma coisa muito importante e que Deus deixou na Bíblia para nós a respeito que tudo o que quiser precisamos de pedir a Ele e pedir o socorro ao nosso Deus. E esse versículo de 2 Crônicas 7,14, ele é muito importante. O Senhor, Ele pode resolver para nós. É a oração do momento. E é uma oração que todos estão pedindo neste momento. Senhor Deus, sara a nossa terra, sara o nosso Brasil. Só que aqui tem uma condição. É se o meu povo. Deus, Ele quer sarar o Brasil. Ele quer sarar o universo, Ele quer sarar a terra. Não só do Covid, né? Dessa pandemia do Covid, mas quer sarar, primeiramente, a pandemia do egoísmo, da corrupção, da maldade, né, da crueldade, né, muitas pessoas ainda não entenderam o que Deus quer durante essa pandemia. Inclusive, né, parece até uma coincidência, né, a nossa bandeira está escrito ordem e progresso. E na nossa bandeira você tira da ordem o D, ela disse orem. Aí a bandeira mesmo está dizendo, tira o D da ordem e progresso. Ela vai estar dizendo, orem. Aí o Brasil terá progresso. E Deus, como magnífico, perfeito, Ele colocou aqui nesse versículo, deixou para nós, deixou uma condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então tem uma condição. Se humilhar, se orar, se buscar a minha presença, se desviar dos meus maus caminhos, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então precisa de ter uma condição. Deus quer sarar, mas tem o se. E o pecado te afasta da oração, mas a oração te afasta do pecado. Então ore. Então nós precisamos de ter essa condição. Porque o pecado te afasta da oração, mas você vai escolher a oração. Se você escolher a oração,
A oração vai te afastar do pecado. Então nós precisamos nesta manhã, nós precisamos de refletir nesta manhã. E aqui o autor continua dizendo: mesmo Israel experimentando um momento de extraordinária prosperidade socialmente econômica, isso não isentava de tragédia, catástrofe, guerras, doenças e pecados. Fazia-se necessário contrição, humildade, arrependimento, confissão e santidade. Só assim Deus faria morada no seu templo, porque Deus ele faz morada no nosso templo, que é aqui, o templo de Deus é aqui, no nosso ser. Ele faz morada, mas aonde que há arrependimento, aonde que há confissão, consagração e santidade. No momento presente, continuando aqui no autor, no momento presente, o mundo passa por uma pandemia de Covid-19. E até a presente hora em que escrevo, não há uma vacina, um antídoto para essa terrível doença que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Então aqui ele diz, portanto, só nos resta nos refugiarmos em Deus, por meio das súplicas e orações. Então, ainda bem, que nós temos aonde socorrer, nós temos um refúgio, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente, E nós, em Salmo 145, 18, diz: perto está o Senhor de todos os que te invocam. Os que te invocam em verdade. Nós temos um socorro, mas nós precisamos de orar, precisamos de viver uma vida de oração. E nós precisamos de buscar esse Senhor. Ele está por perto. É só a gente clamar, Aqui no primeiro ponto diz: a oração é um refúgio por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, peça a Deus, como diz Tiago. Porque nós precisamos agradar a Deus, então use a sua fé. Nem que seja no tamanho de um grão de mostarda. Não existe, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E a fé salvadora, ela confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. A fé não é só conhecimento no intelecto, é muito mais, é viver seguramente no transcendental. O que quer dizer esse transcendental? É o sobrenatural. É uma explicação da não explicação, que não tem explicação, essa fé sobrenatural. Quando a gente tem uma fé sobrenatural, o milagre de Deus ele acontece, e acontece sobrenatural, que você às vezes nem entende. Às vezes Deus ele nos surpreende e nos deixa de boca aberta, quando a gente tem a fé, nem que seja tamanho de um grão de mostarda. E a oração mais significativa é aquela que brota de um coração cuja confiança está depositada num Deus que agiu e falou através dos antigos servos e, por último, por intermédio do seu Filho Jesus, dos ensinamentos da Bíblia. Então, Deus ele falou através dos seus servos, ele falou através de Jesus, que veio aqui na terra, andou com a gente, andou aqui com o seu povo, hoje ele está com a gente. Então ele fala, até hoje ele ainda fala através da Bíblia, fala conosco através da Bíblia, e nós respondemos com uma oração cheia de confiança e fé, com base na afirmação bíblica de que Deus é pessoal, Ele é vivo, Ele é conhecedor de todas as coisas, infinitamente sábio, e é o Todo-Poderoso, que cremos que Ele pode nos ouvir e ajudar, e o justo ele vive pela fé. Então nós precisamos de crer e viver pela fé. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele ouviu minha voz. Salmos 18, número 6. Isso é fé. Por que o salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor? Ele clamou ao Senhor e Deus ouviu. Por quê? A fé. É pela fé, Agora no ponto 2, oração é refúgio por meio da adoração.
Após a sua ressurreição, Jesus se apresenta aos seus discípulos alguns dias antes da sua ascensão aos céus. Uma das apresentações foi a Simão Pedro. Neste encontro, Jesus pergunta 3 vezes a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Isso aqui quando Jesus disse a Simão Pedro: tu me amas? Perguntou ele 3 vezes. Então, apacenta minhas ovelhas. Às vezes, em adoração, nós precisamos de passar esse evangelho em adoração, em oração também, e passar para outras pessoas, porque Deus é amor e demonstrou este amor entregando seu Filho. Nosso amor deve ser expresso, assim como foi o amor de Deus, por meio de atos e palavras. Então nós precisamos, em adoração, precisamos divulgar esse evangelho. Quando você está divulgando o evangelho, falando para outras pessoas, também você está adorando a Deus, Na adoração reconhecemos que quem tem a primazia da nossa vida não somos nós mesmos, nem os outros, nem o nosso trabalho, mas é Deus. Só o ser divino mais elevado merece o nosso mais elevado respeito. Então, diante de Deus, os anjos cobrem o rosto e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Está em Isaías 6:3. E ao adorarmos ao Senhor com verdade e amor, nos refugiamos nele por meio da oração. E Jó 22:27 diz: e ele ouvirá as suas orações. Então o Senhor, ele não está com os ouvidos tapados e as suas mãos encolhidas para que não possa nos ouvir. Ele está sempre atento às nossas orações. É só clamarmos a Ele e esperar o tempo dele, E ter persistência e fé que Ele está ouvindo e vai fazer de acordo com a sua vontade, como Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos que orar assim: seja feita a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Às vezes nós não sabemos de nada, mas Ele sabe tudo. Ele sabe a hora certa de agir e de te abençoar. O ponto 3 diz: a oração é refúgio por meio da confissão. Então aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar da injustiça. Está lá em 1 João 1:9. Depois, quem quiser continuar aí e ler a palavra, porque não dá tempo para a gente falar tudo e ler a Bíblia, todos os versículos que pega. Deus sempre faz o que é justo e correto. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém a sua palavra. E nós precisamos, muitas das vezes, ter coragem para confessarmos nossos pecados. Mas você não precisa confessar a ninguém, confessa a Deus, porque Ele é o único que pode perdoar os seus pecados, ouvir sua confissão. O medo, ele vira coragem após uma longa conversa com Deus. Precisamos de acabar com o nosso medo e confessar os nossos pecados a Deus. E ter arrependimento e pedir perdão. E nada está tão fora de controle que Deus não possa pôr em ordem. Tudo que vier, a gente pensa que está fora do controle de Deus, mas não está. E aqui o autor diz, em Provérbios 28:13, diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Então nós vemos aqui, a descrição do arrependimento sincero e do perdão dado por Deus àqueles que por meio da oração reconhecem a sua pecaminosidade. E a consciência da santidade de Deus nos faz conscientes de nossa própria natureza pecaminosa. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Mas o pior de tudo é que o pecado é contra Deus. E lá em Salmos, até quando Davi estava em pecado, ele diz, cometeu pecado, ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo
no teu falar e puro no teu julgar. Então Deus, ele é o único, né, que pode nos julgar. E Davi reconheceu o seu pecado. E assim que Deus também, ele quer que nós reconheçamos o nosso pecado, porque nós somos pecadores. Às vezes nós precisamos de reconhecimento, de arrependimento dos nossos pecados. E Deus, ele é justo e é misericordioso em nos perdoar. O 4, ele diz, né? O ponto 4 diz: oração é refúgio por meio do louvor. O louvor te aguarda em Sião. O louvor é muito importante. O povo de Deus louva-o em sinceridade por ele ser quem é. Por ele ser quem é. E por suas obras e por suas palavras. Nós devemos amar ao nosso Deus, não só porque ele faz, porque ele já fez por nós. Deu seu Filho na cruz para nos salvar. Então ele já fez e continua fazendo. E sempre fará por nós. Nós não temos que adorá-lo, amá-lo, louvá-lo só porque ele fez, faz e fará. É porque ele é, na beleza da tua santidade, né? Nós precisamos de louvar com sinceridade, dar o perfeito louvor para ele, que é merecido, né? Mas tudo que a gente fizer para ele ainda é pouco. E não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Aqui Paulo, em Efésios 1,16, ele sempre estava, né? Ele escreveu as cartas dizendo que sempre estava orando para os irmãos, né? Paulo se refere às orações diariamente. Ele orava sem cessar e sempre estava buscando, né, para os irmãos da igreja. Romanos 12. Vamos ler aqui que isso aqui é importante. Romanos 12. Ele diz... Peraí. Muito importante isso aqui. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então Paulo, ele deixa aqui pra gente aqui, ó, uma dica. Seja perseverante, regozijai-vos, alegrai-vos, mesmo estando em tribulação, estando aí, ó, como nós estamos na pandemia aí, a igreja fechada, né? Estamos, às vezes, muitas das vezes a gente fica triste, né? Com a igreja fechada, não estamos em comunhão, né, presencial com os irmãos, mas Paulo, ele diz aqui, ó, dá uma dica: regozijai-vos na esperança e sede paciente na tribulação, porque nós temos que ter esperança de dias melhores, porque Deus que vê tudo, uma hora vai acabar. Qualquer hora dessa nós vamos ter sucesso, vamos ter vitória, nós vamos ter aí um aviso, né? Um anúncio da abertura da igreja, da nossa igreja, né? Então, aí fala sobre o louvor aqui. O louvor, às vezes a gente fala na igreja, nós vamos louvar, né? Mas não é só cantar o louvor. Louvar não é só por si cantar, mas tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia. A oração é uma forma de louvor, onde nos refugiamos em Deus. Paulo e Silas, por ocasião da prisão deles em Filipos, louvavam e oravam ao Senhor, mesmo estando em situação tão indigna. A fé e a esperança não se desvaneceram em seus corações. Da mesma forma, hoje, em meio a toda essa pandemia do Covid, precisamos também estar esperançosos e manter a fé em Deus. Aqui, Paulo e Silas, eles estavam na prisão, era para estar chorando, né? Eles eram para estar lá, cabisbaixo, triste. Não, eles estavam louvando, eles estavam orando ainda para os outros ainda que estavam lá fora, né? Nas suas casas lá. Então Paulo, em meio a um momento difícil, Paulo e Silas, ele não deixou de adorar, de louvar, de orar. Nós temos que aprender com eles, esperando essa resposta de Deus, nós agimos, esperando a resposta de Deus, nós temos que agir, né? Agindo. Está esperando a resposta da oração? Continue buscando, continue louvando,
né? Mesmo que todos digam o contrário, que o inimigo diga o contrário, nós temos que buscar, orar e louvar, porque vamos conseguir chegar lá. Esse Covid vai passar, essa pandemia vai passar, tantos outros problemas que às vezes vêm na nossa vida, ao nosso redor, vai passar, porque através da nossa oração que nós conseguimos proeza, através da nossa oração é que nós conseguimos a vitória. Lembra daquela passagem em Atos 12, 5? Eu não vou ler agora, senão vai tomar muito tempo, que a hora, né, voa. Aquela passagem de Pedro na prisão, o anjo foi buscar Pedro na prisão, mas foi a oração de Pedro que foi buscar o anjo para salvar ele da prisão. Então é a oração. A nossa oração move o coração de Deus. É muito importante a nossa oração. Nós precisamos de orar com fé, persistência e esperança. Aqui o autor diz, aqui no o autor do salmista, no Salmo 34:1, bendirei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em qualquer dificuldade e agruras, em tempo de pandemia, de Covid, devemos louvar e refugiarmos em oração a Deus. Então, não é louvar só nas horas boas, nas horas alegres. Devemos louvar também nas horas tristes. Não pare a sua oração por causa da tempestade. É a tempestade que para por causa da sua oração. Então, nós precisamos de orarmos muito, muito. Nas horas boas, alegres, oração de alegria, oração de adoração, de agradecimento. Mas nas horas de tempestade, como nós estamos vivendo agora, tantas famílias aí, passando fome, famílias tristes, perdendo seus entes queridos, devemos orar. É orar e orar. Porque na oração, com oração que nós teremos vitória. Porque quem nos garante? É Deus, através da nossa oração, da nossa fé. Aqui na conclusão, o autor diz, a palavra pestilência, que aparece em Jeremias, em Números, ela refere a doenças contagiosas de proporções epidêmicas. A palavra pestilência também aparece em Êxodo 9:3, como uma referência à doença misteriosa. Essa pestilência, ela significa doença contagiosa, epidemia, pestes. Então, o pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma. E muitos têm medo da pandemia, do Covid. Não sai de casa, tudo bem, nós temos que ter precaução. Devemos ficar em casa, quem pode ficar em casa. Devemos ter precaução, usar álcool gel, quando sair, usar máscara. Mas às vezes a pessoa tem um medo excessivo da pandemia e do Covid. Muitos têm medo da pandemia e do Covid-19, mas não têm medo da pandemia do pecado. O Covid, ele mata o corpo físico, mas o pecado, ele mata a alma. E muitos não estão com medo da sua alma morrer, estão com medo do seu corpo físico morrer, porque às vezes não tem certeza da sua salvação, não sabe que depois da morte nós temos uma vida garantida, uma vida eterna. O que nós precisamos? Nós precisamos de ter essa esperança dessa vida eterna. Então o pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma. Essa doença espiritual trouxe a morte física e espiritual ao homem, para que haja cura desta maligna doença. Só uma alternativa, uma só, a vacina, o perdão de Deus. Porque ainda não temos a vacina do Covid, Temos aí alguns remédios, que os médicos estão dando para que as pessoas possam sair, fora do Covid e se escapar, para não morrer a morte física. Mas para a morte espiritual nós temos a vacina, o perdão de Deus.
Mas para que Deus ele dê esse perdão, nós precisamos de ter o quê? Arrependimento e pedir o perdão a Deus. Então aqui, o reconhecimento e aceitação do seu estado de enfermidade espiritual, assim como precisamos de uma vacina contra o Covid, nós precisamos da salvação, né, da saúde espiritual, que só Jesus ele pode nos outorgar. Se você quer ficar imune da morte espiritual, vá ao refúgio de oração, pois o médico dos médicos está lá. Porque primeiramente nós temos que ter cura da nossa alma. Da nossa alma. E para pensar e agir. Aqui nós temos que pensar, mas também nós temos que agir, né? Como diz o Nelinho, a gente não pode ficar só na leitura, temos que botar na prática. Aí vai fazer uma pergunta: você tem consultado a sua caderneta de vacina, a Bíblia? Porque essa caderneta de vacina é muito importante, a Bíblia. Porque diz um corinho assim: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Você quer crescer espiritualmente? Então leia a Bíblia e faça oração. O título dessa lição é muito importante. Uma das lições mais importantes. Porque não adianta você e não fazer oração, não falar com Deus, que é o principal, que nós temos que contar os nossos problemas, é o principal para Deus. Tem sido com frequência, você tem ido com frequência ao consultório do médico e dos médicos, que é ler a Bíblia? Tem se mantido longe da pandemia do pecado? Você às vezes tem se mantido longe do Covid. Eu não vou sair, ficar longe do Covid. Mas você tem se mantido longe da pandemia do pecado? É para a gente refletir nesse dia, nessa manhã. Tens passado temporadas no SPA Refúgio de Oração para a restauração da fé? Nós precisamos de comer essa palavra. Como o nosso corpo físico precisa do alimento, o nosso corpo espiritual, o nosso espírito precisa também da palavra, de alimento da palavra. Precisamos de comer, alimentar dessa palavra. E eu vou deixar também com os irmãos aqui, a Bíblia na mão é muito importante, a Bíblia na mão, joelho no chão e Jesus no coração. Até rimou, né? A Bíblia na mão, joelho no chão, Jesus no coração. Não existe maneira melhor de derrotar o mal. Você já viu alguém dar rasteira? Se você tiver de joelho, alguém vai conseguir te dar rasteira? Joelho no chão. Se você tiver de pé, é mais fácil o inimigo te dar uma rasteira. Mas se você tiver de joelho, vai ser difícil te dar uma rasteira, não vai? Então ore. Ore. Não deixe nada te impedir de orar. Quando você ora, nada te impede de vencer. Onde tem oração, tem vitória. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Billy Graham, nas suas pregações, ele dizia: dobre seus joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Então, sempre nas suas pregações, ele estava dizendo isso. Por quê? Para a gente ter intimidade com Deus. Não é uma oraçãozinha assim, qualquer, quando você fala com um amigo, assim, uma palavrinha, uma oração de visita de beija-flor. É uma oração longa, de intimidade com Ele, para você ouvir a voz do Pai. Isso é muito importante. A coisa que mais teme o inimigo é quando você tem uma vida de oração e intimidade com Deus. Ele corre, o inimigo treme quando você fala em nome de Jesus. Então conversar com Deus, Ele te acalma. E ouvir a resposta de Deus te fortalece. Muito bom falar com Deus. Experimenta ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração com Deus. Deus vai te fortalecer. O servo de Deus de joelho é mais forte que qualquer exército de pé. Então ore. Precisamos de orar.
Essa lição é maravilhosa para nós nesta manhã. Então, nós estamos terminando, mas eu gostaria de deixar Efésios ainda aqui para vocês, que às vezes nós pensamos que a nossa luta é contra o nosso irmão, é contra a carne, mas não é. Aqui em Efésios diz a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você quer ficar firme com Deus e vencer todas as batalhas? Então coloque essa armadura aqui, meu irmão. Porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E está pensando que é com cara feia, falando do irmão? E é com ódio, rancor? Não. A nossa luta não é contra a carne. E a nossa arma, ela é espiritual. Como a arma do inimigo é espiritual, que ele usa as pessoas, você não vê? Agora aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Sabe por quê? Porque a luta, ela é dia após dia. Você vence uma luta hoje, você tem vitória hoje, amanhã já vem outra luta. Então nós precisamos estar inabaláveis para a próxima luta. E estar, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestido da couraça da justiça. Nós precisamos de ter tudo que está dizendo aqui, ó, a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos de tomar essa armadura que está escrito aqui na palavra de Deus, que Deus deixou para nós. Você tiver com essa armadura que é espiritual e é invisível, ninguém está vendo, mas você está ali com a armadura de Deus. Se você tiver fé, se você usar a palavra, tiver de joelho prostrado em oração, orando, você vai saber que a sua armadura, que ninguém está vendo, é invisível, mas você pode vencer, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais vencedores em Cristo Jesus, não com a nossa força, mas em Cristo Jesus. E aqui diz em 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós temos que orar por nós, orar para a nossa família e orar para nossos irmãos, orar por aqueles que estão passando por lutas, orar até para os nossos inimigos. Jesus deixou lá em Mateus, orai por aqueles que nos perseguem. Nós precisamos de orar todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Nós temos que ter vida de oração. É oração, como diz aqui, ó, em espírito, no espírito, viver, ter uma vida de oração, viver na oração. A qualquer momento, qualquer luta, ore, mesmo em pensamento, com a sua boca fechada, ore, peça socorro a Deus, porque Ele que é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente nos momentos de angústia. E eu espero que o Espírito Santo possa ter falado no seu coração nesta manhã, com essa linda e maravilhosa lição, que eu amei a lição, gostei muito. E tem outras lições, hein, maravilhosas para nós. Nós estamos apenas na terceira, né? A semana que vem nós vamos ter a quarta lição e vamos ficar aí atentos, domingo, EBD às 9 horas, né? Próximo domingo. E mais logo à noite teremos o nosso culto, né? Nosso pastor vai estar pregando, nosso culto às 19 horas. E até logo mais. Temos que agora agradecer a todos que esteve conosco, né? Nesta manhã. Ieda Gomes, Virgínia, Mairi, que benção, Nelim. O Nelim botou aqui, por favor,
manda para mim o que a alma e se ela é morta ou imortal, com regência bíblica. Então, né, o Nelinho, nós vamos estudar isso e mandar, né, depois para o Nelinho, porque é uma pergunta boa, hein? Se a alma é mortal ou imortal. Esse é um estudo profundo e que o Nelinho poderia até dar esse estudo para nós. Aqui tem Ivone, que está conosco, né? Ieda, já falei. Marcelo, já falei. Virgínia, Célia Gago, Cacilda, Adalgisa, né? Muito bom estarmos juntos. Aí, Adriana, a minha amiga. Maria. Também, Maria Moço, já falei. Virgínia, já falei. A minha amiga Adriana, lá de Duque de Caxias. Nossa, que grande prazer estar aqui conosco, né? Nesta manhã. Ela chegou, né, já quase na hora do final. Ai, que bênção, que pena, né, que ela chegou agora no final, mas que lição maravilhosa, Adriana, que tivemos agora. Oração como refúgio, né, uma oração muito boa, uma lição muito boa. Maria está conosco, né, nesta manhã, que bênção, né? É uma bênção na nossa igreja, todos esses irmãos. Maria Moza, que bênção, esses irmãos são uma bênção na nossa igreja, nos ajuda muito, sempre está nos dando uma palavra. Marcelo, já falei também, né? Todos estão conosco, então é uma lição maravilhosa, falando sobre oração, que é um instrumento que nós temos, né, para falar com Deus. Nossa, muito importante essa lição. Todas as lições, elas estão vindo muito maravilhosas, né? E que nós possamos, como diz Nelinho, né, não só lermos a palavra, mas botar em prática. Quando tivermos algum em aflição, que possamos buscar a Deus, que é o único, né, que pode nos ajudar e socorrer. Então, que vocês possam ter um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, uma tarde, um domingo abençoado na presença do nosso Senhor. Que esse dia possa ser maravilhoso, né? Que Deus abençoe o nosso dia. Vamos só orar para agradecer ao nosso Deus por tudo, né? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta lição maravilhosa, por esta palavra, ó Deus, que o Senhor deixou, ó Deus, para nós, para nos alimentarmos a nossa alma. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem deixado, ó Deus, tantas palavras para nós alimentarmos diariamente, ó Deus, com a Tua palavra. Que possamos, meu Pai, não somente ler, mas que possamos também colocar em prática tudo aquilo que o Senhor deixou na Sua palavra para nós. Que nós possamos, meu Pai, sempre estar fazendo melhor para Ti, sendo melhores a cada dia. Muito obrigado porque o Senhor esteve e está conosco, Deus, e tomou o primeiro lugar, esteve dirigindo e guiando, meu Pai, esta lição maravilhosa. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa, por cada irmão que está conosco. Abençoe a cada irmão, ó Deus. Eu não vou citar todos os nomes, porque senão eu poderei deixar de citar algum. Mas eu posso, ó Deus, abençoar a cada irmão, ó Deus, que está, ó Deus, do outro lado da tela. Abençoe a cada um, ó Deus, dando saúde, protegendo. Continue guardando, ó Deus, a cada irmão, cada sua família. Guardando de todo mal, guardando de toda doença, guardando de toda inveja, ó Deus. Guardando, meu Pai. Continue guardando, meu Pai. Nós, ó Deus, temos fé em Ti, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, é grande e que o Senhor, ó Deus, é aquele que nos guarda e cuida de nós. Continue, ó Deus, movendo, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, Deus, com a Tua mão santa e poderosa, ó Deus. Continue, ó Deus, conosco durante esse dia. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde a todos, bom domingo. Célia Gago chegou agora também, bom domingo. Até mais à noite, às 19 horas, o nosso culto, tá? De adoração a Deus. Paz e graça, bom dia, beijos a todos, tá? Saudade.